dando início aí à apresentação da defesa de Clayton, certo? Clayton vai apresentar o trabalho que desenvolveu orientado por mim, que trata do catálogo de Code Smells, né, no mapeamento objeto relacional, né, em projeto Symfony, usando Doctrine, tá? Então ele vai explicar o que cada coisa dessa significa, tá? E além da minha participação, né, como orientador, aqui nessa defesa a gente tem a participação de Henrique, né, como professor lá da UFPE, e avaliador, e também o Juliano, né, como tutor examinador, do lado da Imprel. E aí, fica à vontade aí para apresentar, 30 minutinhos, daqui a pouco a gente volta com a arguição. Bom, boa tarde, pessoal. Com imenso prazer que eu estou aqui hoje, nessa etapa de finalização, podendo fazer a defesa da minha monografia, intitulada Catálogo de Codesmels no Mapeamento Objeto Relacional em Projeto Symfony com Doctrine, Identificação e Soluções. Bom, sem mais delongas, eu achei interessante iniciar minha apresentação com a seguinte citação do Freire, que ele traz consigo, além da relevância, faz mais de 20 anos que ele falou isso, e mesmo assim a gente vê que é tão presente nos dias atuais, onde ele cita que a complexidade do desenvolvimento de software, ele aumenta, né, a busca por ferramentas, abordagens eficientes que para garantir a qualidade do código produzido, né? Eu não vou ler de fato, mas basicamente essa é a ideia que ele traz para a gente. Então, de fato, há uma complexidade e dia após dia surgem novas ferramentas que a gente vai ver, mas a questão não é, além disso, é fato da relevância, eu trouxe ela aqui porque ela traz uma partezinha específica dela que eu acho interessante a reflexão que ela traz consigo. Por exemplo, busca por ferramentas para garantir a qualidade. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Ferramenta para garantir a qualidade. A ferramenta por si só, depois eu entendi, consegui interpretar dessa forma, eu acho que talvez vocês concordem, mas ferramenta por si só não garante a qualidade do código, né? Vai muito além da ferramenta, vai das escolhas, das tomadas de decisões durante ali o desenvolvimento, o quão conhecimento você tem daquela ferramenta que você está utilizando, a forma como você define como vai utilizar. Então, de fato, a ferramenta ela é um recurso útil, de fato, muito bom, grandes ferramentas. O Symfony é uma boa ferramenta, é uma ótima ferramenta. O Doctrine, eu vou comentar mais à frente o que são, dar um conceito básico de cada uma dessas coisas, mas, de fato, vai muito além. Então, a gente entende que, nesse cenário, nessa complexidade, onde dia após dia surgem novas bibliotecas, novas ferramentas, novas metodologias, e sempre dizendo, essa é a melhor, essa vai resolver tudo, mas a gente entende, né, já sabe, o pessoal de desenvolvimento, quem tem no já sabe que não existe, né, de fato, uma solução milagrosa, né? Brooks já trazia para a gente esse conceito de não haver uma bala de prata, de fato, então não há, realmente a ferramenta por si só não garante. E às vezes esse não entendimento, a falta dessa noção, faz com que a gente se pregue se apegue, né? Vou utilizar a ferramenta porque ela está em alta, todo mundo está usando, mas às vezes você não se prepara, não entende bem, utiliza da uma forma mais superficial, e a maioria desses frameworks, eles são muito genéricos, eles são muito feitos para utilizar por diversos sistemas. Então, se você não se apega a fazer, customizar, utilizar da forma mais específica para o seu sistema, isso pode gerar um problema que a gente vai ver mais para frente. Então, de fato, a busca por qualidade, se for se basear apenas na ferramenta, vai gerar equívocos. E aí, eu trouxe também aqui um conceito de qualidade, que às vezes também esse conceito ele fica meio abstrato, cada um tem o seu, de fato, mas esse daqui do Hélio, eu acho que ele é muito relevante e pertinente, que ele cita que a qualidade em si está ligada ao não funcional, não é só funcional o sistema, não é rodar, tá ok, está funcionando lá, não caiu o sistema, não significa que ele tem uma qualidade elevada, porque a qualidade, segundo o autor, está mais em questões menos palpáveis, por exemplo, o desempenho, a manutenção, a possibilidade, o quanto aquele site, aquele sistema, ele é capaz, ele me ajuda a fazer manutenção, a consigo reutilizar bem o código. Então, o que qualidade aqui, eu acho que é mais esse ponto. Eu concordo muito com esse autor, que ele fala que essa questão da qualidade está mais ligada com esses aspectos, e aí muitas vezes é confundido, de fato, o que é qualidade. E aí o próprio autor, ele traz aqui para a gente alguns pontos que as empresas, alguns problemas que as empresas mais enfrentam no dia a dia, mais enfrentados pelas empresas. Ele cita mais, mas eu trouxe esses 5 principais, esses 5 que já dá para a gente já um alerta, né? Já adiciona um alerta, que de fato a dificuldade de você realizar a manutenção nos sistemas, nas aplicações da empresa, por exemplo,
fazer uma correção, ou criar uma nova funcionalidade. Muitas vezes, esse tipo de desenvolvimento ele se torna dificultoso por questões da qualidade do código ali produzido, justamente por aquelas escolhas mal feitas durante o processo. A questão de você conseguir reutilizar o código, muitas vezes se torna impossível. Você tem que ficar fazendo duplicar o código, muitas vezes já era outro problema, duplicar o código já é outro problema, que tudo, a questão do desempenho, esse desempenho e a escalabilidade, muitas vezes até, às vezes nem é notado, né, porque não é algo muito viável da gente se ver muito, o desempenho está mais ligado com como o software funciona, o desempenho que ele entrega em velocidade, então, enfim, mas é um problema que ocorre. O retrabalho, que é o ponto 4, que ele fala aqui, que há uma dificuldade enorme em você desenvolver novas funções, tendo que fazer várias vezes. Então, o retrabalho é um dos problemas, e tudo isso leva a baixa qualidade. Segundo o autor, né, a qualidade, né, é todos esses pontos que não são funcionais, que são mais voltados para desempenho, para outros aspectos. Então, todos esses problemas são enfrentados diariamente pelas empresas, e aí, essas empresas, obviamente, utilizam boas ferramentas, mas por que, então, estão enfrentando esses problemas? Aí, um dos vilões, que a gente está tratando aqui como o antagonista principal dessa história, é os que a gente chama de Code Smells, né? Ele, de fato, ele é um vilão. O Code Smell é um vilão silencioso, por isso ele é tão perigoso. Como assim silencioso? Se a gente pegar o termo em si, ele se retrata como mau cheiro. O cheiro, por si só, ele não é visível. Você não consegue enxergar que é algo que não, né? Ele é invisível, você não consegue visualizar. Então, é um vilão silencioso que você não consegue detectar com facilidade. Para detectar, precisa de um olfato aguçado, e o ser humano, enfim, não é o que tem o melhor olfato. E aí, de fato, ele é um problema que se propaga ali de forma silenciosa. Ele é tipo uma faísca que fica no sistema só esperando para virar um incêndio. Então, de fato, os cold smells, eles são muito preocupantes, justamente pelo fato de ele não ser detectado e ficar ali no sistema, exalando seu odor até que tome conta de todo o sistema e gera um problema maior. Então, ele é o grande vilão da história, que a gente está tentando remediá-lo. Então, de fato, o Code Smells, ele não é exclusivo do Symfony, do PHP, de fato. A gente trouxe essa abordagem focada no PHP por algumas justificativas válidas, por o fato da própria Intel utilizar o sistema, a relevância do PHP, onde ele é utilizado cerca de 80% da internet, onde 8 a cada 10 sites utilizam PHP de alguma forma. E por que o Symfony? O Symfony é o segundo framework mais utilizado da linguagem, visto algumas pesquisas, eu trouxe aqui para a gente. Então, o Symfony ele é muito relevante, o PHP é mais ainda. Então, e o Cozumel é um problema. Então, se a gente juntar esses 3 pontos, cabe cabe vários trabalhos a serem feitos para essa preocupação. Então, a pesquisa do JetBrains, que eu dei uma olhada em 2020, trazia o Symfony como segundo preferido dos devs. O próprio GitStars coloca o Symfony também ali em segundo. De fato, o Laravel é o mais utilizado, mas o Symfony é indiscutivelmente relevante no cenário, o PHP é indiscutivelmente mais ainda. A gente entende essa preocupação, essa relevância do framework, da linguagem, a preocupação com a qualidade que é muito elevada e o problema que os code smells podem gerar. Com base em tudo isso, a gente propôs como qualidade, como objetivo do trabalho, a gente propõe como objetivo do trabalho desenvolver um catálogo de code smells e tentar tornar aquele problema que é até então intangível, invisível, em um documento que facilita o desenvolvedor a tomada de decisão durante ali o desenvolvimento e evitando que ele gere lá para frente um problema futuro. E, além disso, né, uma vez tendo esse catálogo, propor uma ferramenta que auxilie, né, que seja possível detectar isso por meio de análise do código. Então, analisando o código estaticamente, ele roda um comando, ele vai descobrir que na classe tal, no arquivo X, na linha Y, tem tal problema, e quais formas eu posso, quais ações, quais atitudes eu posso fazer, quais refatorações eu posso fazer no código para evitar, sanar esse problema, antes mesmo que ele se torne um incêndio. E aí, né, de maneira geral, é isso que a gente pretendia no início do trabalho, foi a ideia geral, o grande objetivo, e aí esse grande objetivo é separado em duas etapas, em 2 grandes pequenos objetivos, pequenos, que são enormes. É o criar um catálogo e propor uma ferramenta de detecção. Esses 2 objetivos foram que guiaram a gente durante todo esse processo. E aí, antes de
de eu falar, descrever toda a etapa, toda a questão da metodologia, todos os processos tomados, eu quero trazer aqui antes uma base teórica de alguns conceitos, alguns pontos que são primordiais para esse trabalho, que a gente traz aqui alguns pilares teóricos do trabalho. Eu coloquei 4, mas dentro de banco de dados tem um a mais, que é o SQL. Então, de fato, entender, né, esses conceitos, esses pontos, do que de fato é um banco de dados relacional. Eu não vou dar uma aula de banco de dados, né, que é um conceito que ia ser várias horas, mas aqui é só para a gente ter mais um entendimento raso aqui. Por exemplo, o banco de dados relacionais são estruturas de armazenamento onde os dados são organizados em formato de tabela. A gente entende que vai ter uma tabela representando um grupo de dados, por exemplo, aluno, como eu trouxe aqui, onde cada linha dessa tabela representa um objeto, um aluno. E aí, cada coluna é o tipo do dado. Então, Bruna, o nome dela, a primeira coluna, a segunda coluna, o CPF de Bruna, o telefone, e por aí vai. Então, bancos de dados relacionais são estruturas onde os dados são armazenados em tabelas, ok? E aí, o SQL, onde é que entra o SQL? A questão é que do que adiantaria eu ter uma grande estrutura lá, vários dados armazenados, se eu não consigo utilizá-los de alguma forma, não consigo consultá-los, gerar alguma tomada de decisão, não consigo inserir um novo dado. E o SQL, ele vem como, né, segundo alguns autores, como a grande causadora do sucesso desse modelo relacional. Né? O SQL é Structured Query Language, que é a linguagem de consulta estruturada. Então, por meio do SQL, a gente consegue realizar operações nessa estrutura de bancos que eu mencionei. E ele tem 2 grupos de operações possíveis, as operações de Data Definition, né, e a de Data Definition, ou seja, DDL e DML, onde Data Definition se refere a operações de definição dos dados, quando eu defino, no caso, definição da estrutura dos dados, quando eu defino a tabela, defino o formato de cada campo, né, o tipo de dado, eu excluo a tabela, crio uma nova, renomeio, está ligado com a estrutura. Então, tem alguns comandos específicos para fazer esse tipo de operações. O Data Definition se refere à manipulação dos dados em si. Então, inserir uma nova linha naquela tabela, inserir uma nova linha, excluir uma linha, né, alterar a informação de uma das linhas ali da tabela. Então, esses são os 2 tipos de operações do SQL e como ele manipula os bancos relacionais. Partindo disso, né, a evolução que a gente teve foi que surgiu uma tecnologia, né, chamada de Object Relation Mapping, que é o ORM, que é uma tecnologia de mapeamento, de transformação de dados, onde a gente consegue pegar uma estrutura, uma classe PHP, por exemplo, e transformar em uma tabela relacional, como a gente viu. Então, isso facilita a vida do desenvolvedor, onde ele não precisa ter que escrever, saber, né, teoricamente, ter o conhecimento profundo desses comandos aqui. Por meio de uma tecnologia ORM, ele vai conseguir escrever a classe PHP normal, que ele já tem, né, deve ter o costume lá, a expertise, e conseguir transformar essa mesma classe em uma tabela do banco, e aí facilitar a vida dele, e economizar tempo, e fazer a entrega mais veloz, enfim, de acordo com a demanda. E aí o ORM, ele traz consigo essa funcionalidade, esse grande objetivo, e o Doctrine é um grande framework dessa tecnologia, né? O Doctrine faz o que eu comentei que o ORM faz, e aí, como? Por meio do Doctrine, por meio desse framework, a gente consegue mapear a classe por meio de atributos e anotações. Por exemplo, aqui esse exemplo dá para entender perfeitamente. Naturalmente, eu escreveria uma classe normal, PHP, né, class, product, abre chaves, define os atributos, private, int, private string. Aí, a grande sacada está nessas anotações aqui, ó. Por exemplo, para mim definir que essa classe é uma tabela, vai se refletir em uma tabela, vai ser gerada uma tabela, a partir dela, um reflexo, eu apenas adiciono o atributo correspondente, né? Você aqui o VM, barra table, e digo qual é o name. O name é opcional, mas aqui ele vai gerar uma tabela com esse name products lá no banco, é um banco relacional para mim, bonitinho, reflexo dessa classe. E aí é a grande sacada do ORM, porque ela é muito utilizada. E o Symfony trabalha junto com ele assim. Mas o que é o Symfony, de fato? Bom, o Symfony, ele é para mim, né, é uma grande evolução do PHP, porque até então, eu estudei na graduação PHP como linguagem de back-end, né, PHP é back-end, a gente tem HTML ali, tem o CSS, o JavaScript, e o PHP é back-end. E aí, com o surgimento desses frameworks, como o Laravel, o Symfony, a gente consegue ter o PHP do lado do cliente, né, criando a aplicação, o front ali, criar a aplicação web, o website.
de forma simplificada, o Symfony é uma framework PHP para a criação de websites e aplicativos web. E aí ele é muito utilizado e muito popular pelo fato de utilizar o padrão MVC, né, que é o Model View Controller. Essa imagem aqui, ela dá para a gente uma visão bem clara desse sistema. A gente tem, né, o usuário faz uma ação, chega no controller, esse controller pode ir no modelo e obter alguns dados, retornar para a view junto com esses dados, ou vir direto para a view e exibir algo para o usuário. Então, é muito simples o esquema, né, de como fica organizado o código, de como funciona toda a lógica da aplicação Symfony em si. Enfim, eu acho que deu uma corridinha assim, mas eu acho que ficou bem claro, né, cada conceito, e aí só foi para a gente ter essa nivelada. E aí, de fato, o que a gente fez, então, quais foram os processos tomados para conseguir atingir os objetivos que a gente se propõe a fazer lá no início. Bom, a primeira etapa foi uma Rep Review, uma revisão da literatura cinza, e a segunda etapa foi uma revisão uma revisão rápida e uma revisão da literatura cinza, perdão. Então, de fato, o que é cada um desses pontos? Bom, primeiro a Rep Review, que é a revisão rápida. Para essa etapa, a gente foi feito uma string de busca inicialmente, que é essa que está aqui na tela na esquerda. Uma dessas string de busca, a gente define algumas palavras-chave, algumas expressões que tenham a ver com o objetivo central do trabalho, da pesquisa, do que a gente propõe-se a obter como resultados. E aí, uma vez construída essa string, ela foi aplicada, ela foi aplicada na plataforma Scopus. Aqui a gente tem esse print da aplicação, então cada campo consigo preencher uma string desta. E aí, por meio de portas lógicas, a gente tem uma combinação, né, de resultados que gera para a gente, fazer um set aqui, ó. Ela gerou 46 trabalhos inicialmente. E aí foi feita etapas de filtragem desses trabalhos. Primeiro olhando título e abstract, né, o resumo, o título e o resumo. E aí dessa primeira etapa sobraram 8 trabalhos, depois deu completo, sobram 4. E aí, se a gente for com 4 trabalhos nessa primeira etapa. Aí partimos para a revisão da literatura cinza, onde a gente aplicou a mesma string, ou seja, quase a mesma. No caso, essa parte final aqui não foi necessária, visto que o Google ele já é muito inteligente, ele já entende que a gente está falando de desenvolvimento de software. Então, aplicando no Google essa string, foram visitadas 69 páginas, no caso, páginas que eu digo resultados, não a paginação lá embaixo, 69. Enfim, 69 páginas dessas, vendo sua relevância, olhando todo o conteúdo. A gente ficou com 15 desses blogs, dessas documentações, e aí resultando aqui, basicamente, nesse resumo, né, 4 trabalhos pela Rapid Review, revisão rápida, e 15 trabalhos foram selecionados pela revisão da literatura cinza. Uma vez tendo feito, né, isso aí, a gente conseguiu fazer a segunda etapa que eu vou falar, mas antes disso, eu quero só exibir aqui, basicamente, uma tabelinha com esses, né, os quatro da Rapid Review, os 4 artigos científicos, e foram esses, e os 15 trabalhos que a gente utilizou como relevantes para o decorrer do trabalho. Aqui, algumas documentações oficiais, como do Doctrine, do Symfony, e alguns blogs que foram relevantes, considerados relevantes. Ok? Bom, uma vez tendo finalizado essa etapa, a gente foi possível, então, desenvolver, catalogar alguns pontos, alguns codes MELs, e desenvolver a ferramenta. Bom, então vamos lá. Primeiro, o catálogo. Bom, esses foram os codes MELs detectados, encontrados e catalogados durante essa pesquisa intensiva que foi feita, sendo distribuída em 2 grupos, né? O N+1 e os dados em excesso, que são 2 problemas, 2 codes MELs muito encontrados em todos os trabalhos que a gente pesquisou, citava pelo menos um deles. E um outro que foi um extra que eu achei relevante colocar também, tem a ver com a utilização do Entity Manager. Então, eu vou comentar mais sobre os codes MELs enquanto eu falo da ferramenta, porque a ferramenta está diretamente ligada com o catálogo. Ou seja, bom, falando da ferramenta, vamos lá. A ferramenta ela foi desenvolvida utilizando PHP e a lib PHP Stan, né? Eu identifiquei que com essa lib era possível criar regras customizadas. No PHP Stan é muito utilizado para análise do código, acho que muitos sistemas utilizam. Então, com ele é possível analisar o código, definir o level de periodicidade que você quer. Eu quero analisar superficialmente, level 0, level 1. E quanto mais você aumenta o level, ele vai encontrar mais questões de organização, de qualidade do código. E aí eu percebi que era possível criar minhas próprias regras. E aí, com base nisso, né, com base no catálogo, se eu tenho catalogado o que causa
um N+1, né, um problema de N+1, eu consigo fazer uma regra ali no código que ele vai analisar e vai me dizer se possui esse problema lá. E aí, de fato, foram criadas duas classes, uma classe que possui as regras para identificar o N+1 e uma classe para identificar os dados em excesso. Então, são essas duas classes aqui, o Excessive Data e o N-more-Queries. E cada uma delas vai possuir as regras específicas para identificar o seu tipo de code smells. Começando pelo Excessive Data. A classe Excessive Data, ela foi criada, né, com algumas seguintes regras, a seguinte etapa, passo a passo de etapas que identificam, que caracterizam um code smells de dados em excesso. Primeiro, ele vai analisar dentro da pasta SRC, né, dentro lá das entities, né, identificar classes que possuem o atributo ORM/entity, que define aquela classe como uma entidade do Doctrine. Uma vez nessa classe, ele vai procurar os atributos que possuem a anotação de on-to-one, man-to-one, enfim, essas anotações de relacionamento. Uma vez encontrado esse atributo, ele vai verificar se possui aqui o parâmetro fetch, e se esse parâmetro está como eager. Ou seja, o que define que o carregamento vai ser ansioso, vai trazer tudo de uma vez. Isso é um problema. Ele vai trazer bastante coisa, e aí, uma vez ele detectando isso, ele já mostra no terminal aqui, ó, olha, na classe, na linha, né, tem esse problema, o que eu posso fazer, que pode ser tomado para solucionar esse problema. E aí, essa aí foi a única regra dessa fideira. No caso do lazy load, no caso do N-more-Queries, tem duas regras. A primeira, ele encontra as classes controllers, mapeia os métodos que essa classe possui, e uma vez em cada método, ela verifica se existe um find by, um find all, que são métodos padrões do Doctrine, né? Muitas vezes, por ser genéricos, eles não vão atender, muitas vezes, a demanda que você necessita. Ou vai fazer de mais, ou vai fazer de menos. E aí isso pode ser um problema, porque muitas vezes o cara busca aqui, por exemplo, todas as contas, e mais às vezes, como está lazy, não traz os dados do usuário. E aí, para pegar o usuário, ele faz um for each, pega para cada conta, pega o usuário, e aí isso vai gerar um problema de desempenho terrível. E aí, mais uma vez, ele verifica o código e mostra no consoler, olha, tem esse problema aqui. Não seria melhor fazer dessa forma? Aí a gente sugere alguns pontos de melhorias. E aí, esse é o primeiro causador do N-more-Queries. O segundo causador do N-more-Queries é o relacionamento unilateral. Ou seja, quando a gente faz um relacionamento, espera-se que tenha duas partes ali e elas conheçam uma outra. Ou, enfim. E aí, o grande problema, se de um desses lados não tem, a gente não sabe quem é o outro, né, o par. Aqui, o man-to-one, na linha 25, mas não tem o inverse de by, não tem um mapped by. Como eu vou saber qual é a outra entidade? Que isso aí, enfim, pode gerar vários outros problemas aqui, mas o N-more-Queries é um dos mais prováveis, e aí, mais uma vez, ele analisa o código e mostra uma targetzinha no terminal para o dev. Bom, e aí foram essas regras, essas 3 regras que a gente implementou, e talvez vocês sintam que foram poucas, eu não sei, mas esse que entra a conclusão que a gente chegou no final disso tudo. Durante toda essa etapa de busca, de pesquisa, observei que havia poucos trabalhos voltados para PHP, a maioria encontrados focava muito em Java, e aí eu tive que fazer um trabalho de analisar os pontos levantados para Java, e quais desses também eram relevantes e eram persistentes em PHP, e reaproveitar muitos deles. Então, eu não sei se o que acontece com a comunidade, acho que falta um pouco mais de preocupação, e eu considero que o trabalho foi um ponto de partida, né, um ponto de partida para, eu espero que se preocupem mais com essas questões, que novos trabalhos sejam feitos, tanto é que eu trago aqui como um trabalho futuro, fazer mais pesquisa, incentivo que novos desenvolvedores de PHP sejam incentivados e que busquem fazer todo esse processo, né, de pesquisa, encontrar trabalhos, levantar pontos, até da própria experiência deles, e que consigam catalogar mais itens, né, incrementar cada vez mais essa lista, e, se possível, né, melhorar, criar novas regras na ferramenta. E um ponto que eu sinto que seria muito importante, a gente não conseguiu fazer, não foi o tempo, várias questões, não nos possibilitou fazer uma etapa de avaliação, pegar um sistema real, colocar para ver a eficiência, a eficácia. Não sei se vocês sentiram falta, mas eu realmente não foi. A gente não esqueceu, só não deu tempo mesmo. E aí eu coloco aqui como algo para o futuro, que seja pensado, se fazer, seja interessante se fazer. Eu acho que eu encerro aqui minha fala, eu agradeço a atenção de todos. É isso.